O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão, Pedro e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou a sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, as aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, a primeira leitura que nós ouvimos, Jó, é a melhor pessoa para nos lembrar uma verdade que muitos parecem se esquecer, e por isso acabam brigando com a vida. E que verdade é essa? Vamos ouvir as palavras do próprio Jó. Não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são dias de um escravo que procura por uma sombra para descansar? Ou como um assalariado que trabalha pesado um mês inteiro, esperando chegar o dia da sua paga? Com certeza a vida do homem é como um sopro. Quantas pessoas que vivem neste mundo como se pudessem ter um paraíso aqui na terra, achando que este mundo pode ser o seu porto seguro. E aí, quando vem as grandes tribulações e sofrimentos, se decepcionam com a vida, brigam com Deus, brigam com todos. Enquanto vivermos aqui, não podemos esquecer desta verdade: a luta do homem sobre a terra, ela é constante. Enquanto vivermos aqui, as alegrias deste mundo serão passageiras, e por isso não podemos nos agarrar a elas. Mas também os sofrimentos serão passageiros, e por isso não podemos nos deixar derrotar por eles. Jó é o justo que sofre, mas sem perder a sua fé e a sua confiança em Deus. Quem já leu o livro de Jó conhece a história. Enquanto os amigos dele e até sua própria esposa ficavam noite e dia tentando convencê-lo de que os seus sofrimentos eram um castigo de Deus.
e que não valia a pena crer neste Deus, Jó, por sua vez, ele permanece firme na sua fé, e ele prova o contrário. Nos ensina que os sofrimentos fazem parte do mistério da vida, e a melhor maneira de enfrentá-los é fazer o que Jó fez: colocar a nossa inteira confiança em Deus. Acredito que o livro de Jó na Bíblia deveria ser o primeiro livro a ser lido e meditado por todo cristão. Foi o primeiro livro que eu tive a graça de ler inteiramente na Bíblia, ainda bem jovem, participando da igreja, sentindo a vontade de me aprofundar na palavra de Deus. Perguntei para o meu padre: qual o livro que o Senhor me aconselha a ler na Bíblia, a estudar? E ele não pensou duas vezes e disse: leia o livro de Jó. E depois ele falava o porquê, né? Para que você entenda o que é a fé de verdade, o que é crer de verdade. O livro de Jó não é para a gente encontrar respostas para os nossos sofrimentos. Muitas vezes são sofrimentos que a gente não entende por que passamos. Muitas vezes são sofrimentos como consequência de nossos pecados. Mas cada cristão deveria ler o livro de Jó, porque tem muita gente que se decepciona com Deus em meio aos seus sofrimentos, achando que a fé em Deus devesse lhes dar a garantia de uma vida segura e tranquila neste mundo. E Jó nos dá esse testemunho maravilhoso de fé, que a fé em Deus não nos poupará das grandes lutas e nem das grandes dores, mas a fé em Deus pode nos dar uma garantia, sim, uma garantia que vem do próprio Deus. E que garantia é essa? A garantia que, se nós perseverarmos na fé, vamos sempre poder contar com a mão poderosa de Deus erguida para nós, para nos levantar em meio aos nossos abatimentos, para nos consolar em meio às nossas aflições, para nos perdoar em meio aos nossos pecados, e para nos ajudar a estarmos sustentados na fé, a fim de vencermos este mundo. Essa garantia Deus nos dá. Para quem crer, vai sempre poder contar com essa mão poderosa de Deus. É o que podemos ouvir no Evangelho de hoje, né? Jesus, junto com Tiago e João, vão para a casa de Simão, Pedro e de André. E quando chegam na casa, logo vão contar para Jesus que a sogra de Pedro estava doente de cama, com febre. Tudo indica que Pedro era casado, mas que neste momento já era viúvo, porque o costume judeu era que a pessoa que devia receber os hóspedes em sua casa era a esposa. E aqui não teve isso, pelo contrário, depois de curada, quem vai servir os hóspedes será a própria sogra de Pedro. Mas só um pequeno detalhe para nós entendermos: quando Jesus chega, logo vão contar para Jesus que a sogra de Pedro estava doente, de cama, e vai nos dizer São Marcos que Jesus se aproximou dela, segurou a sua mão e a colocou de pé, e a febre logo desapareceu. Na verdade, no texto original mesmo, escrito em grego, São Marcos não usou apenas essa expressão, e segurou a sua mão,
A palavra é mais forte, a expressão é mais forte. O que Jesus fez, São Marcos vai dizer no texto original: e assegurou firme com a sua mão. Assegurou firme, ou seja, para não deixá-la cair. É as mãos de um Deus que tem o mundo sobre si. Jesus, que é Senhor da história, que tem a história da humanidade em suas mãos, é o Senhor do universo. É Ele que está segurando a mão daquela enferma para colocá-la de pé. É este Deus que Jesus nos revela, um Deus que se faz próximo de nós, que se inclina sobre nossas misérias e sofrimentos, que estende para nós a sua mão para nos sustentar em nossas lutas e provações. É este Deus que Jesus revela para nós. Por isso, queridos irmãos, em vez de ficarmos brigando com Deus em meio às nossas tribulações, aprendamos a ter essa fé de confiança, essa fé de abandono em Deus, e assim vamos sempre experimentar o quanto este Deus se faz próximo de nós, e o quanto este Deus também oferece a sua mão poderosa e misericordiosa para nos ajudar. Eu sei que não é fácil crer nos momentos das grandes provações, mas é aí que devemos suplicar ao Senhor: eu creio, meu Deus, mas aumentai a minha fé, porque eu ainda sou tão vacilante na minha fé ainda é tão pequena, menor do que um grão de mostarda. Porque Jesus disse: se a sua fé for do tamanho de um grãozinho de mostarda, coisas grandiosas você poderá realizar. Deus poderá realizar coisas grandiosas em sua vida. A fé é algo que precisa sempre crescer em nossa vida, e a fé não cresce se não for alimentada, e a fé só é alimentada pela palavra de Deus. Ninguém cresce na fé sem a palavra de Deus em sua vida. Olha, caríssimos irmãos, a pior briga que podemos ter na vida é a briga com Deus. Já acompanhei muitas pessoas que perderam a sua fé, tentando ajudá-las, e não é fácil, hein? Não é fácil trazer de volta para Deus alguém que perdeu a sua fé. Só um milagre mesmo que pode trazer de volta para Deus alguém que brigou com Deus e perdeu a sua fé. Porque a pior briga que podemos ter na vida é a briga com Deus, e permanecer brigados com Ele. Brigar com Deus e ficar de mal com Ele faz com que a gente perca a luz no fim do túnel e mergulhe a nossa vida cada vez mais numa profunda escuridão. E não porque Deus quer isso, mas porque se o ser humano se afasta da luz, ele vai viver na escuridão. Deus é a nossa luz no fim do túnel. Se a gente perder essa luz, perdemos o rumo. A gente pode até ter algumas briguinhas com Deus. Quem é que já não passou por isso? Faz parte da fé, faz parte do crescimento na fé. A gente de vez em quando tem umas briguinhas com Deus, porque a gente não consegue entender os desígnios de Deus em nossa vida, a gente não consegue entender as lutas que passamos aqui, e a gente muitas vezes coloca Deus na parede. Por que, Senhor? Por que eu tenho que passar por isso? Por que essa situação na minha família? Eu sou tão bom, eu sou tão fiel. A gente pode até ter umas briguinhas com Deus, mas o que deve fazer o homem e a mulher de fé nessas horas?
no final deve se render a Deus, num verdadeiro ato de abandono, confiante nas mãos do Senhor. O Salmo 146 nos ajudou a rezar hoje, né? É tudo que nós estamos refletindo. A gente precisa aprender a rezar através dos salmos. Todo católico deveria ter um salmo para rezar de manhã, um salmo para rezar de tarde, um salmo para rezar de noite. Os salmos são verdadeiras escolas de oração para nós. E olha o que o Salmo 146 nos fez rezar hoje: louvai a Deus porque Ele é bom, Ele conforta os corações despedaçados. Não é assim que o nosso coração às vezes fica? Despedaçado. Entregue este coração para Deus, porque Ele conforta os corações despedaçados, Ele enfaixa as suas feridas e as cura. Ele é médico, e um médico perfeito. Ele chama cada um por seu nome, porque Ele não está indiferente às nossas dores. É o pastor que conhece as dores de suas ovelhas. É grande e onipotente o nosso Deus, o seu amor não tem medidas e nem limites. O Senhor Deus é o amparo dos humildes. E é isso mesmo, caríssimos irmãos, Deus só pode ser o amparo dos humildes, porque às vezes o ser humano é tão soberbo de coração, ele se acha tão forte, tão autossuficiente, que ele pode estar com a sua vida mergulhada na lama, ele pode estar no fundo do poço, e mesmo assim ele não tem humildade para pedir ajuda, nem ajuda as pessoas em sua volta, e nem ajuda de Deus principalmente. A pior coisa que tem é um sofredor orgulhoso, precisa de ajuda, mas não quer ser ajudado. Quantas pessoas estão como essa sogra de Pedro, com as suas vidas prostradas no chão, sem ter forças para se levantar, mas não tem a humildade de pedir a ajuda de Deus. É como aquela história do alcoólatra, né? A pessoa está com a sua vida mergulhada no vício, sendo destruída no vício, aí fala assim: eu não sou alcoólatra não, eu bebo socialmente 24 horas por dia, de domingo a domingo, se eu quiser eu paro na hora que eu desejar. Sim, na maioria das vezes só consegue parar quando morre. Não reconhece que precisa de ajuda, não reconhece que precisa da mão poderosa de Deus. E olha como o ditado diz, hein? Quem não é humilde para pedir ajuda, nem Deus pode fazer nada por essa pessoa, porque Deus só pode agir em corações humildes, corações que se reconhecem necessitados da misericórdia dEle, que aceita a mão poderosa dEle para nos reerguer. O Evangelho termina depois que mostrou um dia de missão de Jesus, Ele curando os enfermos, Ele pregando o Evangelho, Ele expulsando os demônios das pessoas. Aí o Evangelho de São Marcos vai dizer que Jesus foi deitar numa rede e tomar uma água de coco, não foi isso? Foi não? Ele até teria direito de fazer isso se quisesse, porque todo trabalhador merece o descanso, mas não. Olha o que o Evangelho de São Marcos disse: e Jesus se retirou de madrugada para um lugar deserto em oração. Vejam, até Jesus, na sua humanidade,
Ele sentia a necessidade de estar a sós com o Pai na oração, para recobrar suas forças, para renovar suas energias espirituais e físicas, a fim de no outro dia continuar a sua missão. Até Jesus sentia necessidade do colo do Pai, necessidade da oração, para se restabelecer e continuar a sua missão. E nós, e o ser humano se acha tão forte que um pequeno vírus é capaz de arrancá-lo deste mundo, até mesmo nem permitindo que tenha um velório digno. E o ser humano se acha tão forte, acha que não precisa de Deus, acha que não precisa da oração, acha que não precisa da igreja, acha que não precisa da Eucaristia. O ser humano se acha tão forte que um pequeno vírus é capaz de sepultar a sua vida. Nós não somos nada sem Deus, nós não passamos de pó sem a graça de Deus em nossa vida. E a verdadeira fé deve nos fazer a cada dia viver nesse ato de abandono, um abandono confiante em Deus. O justo vive pela fé, vai nos lembrar a Bíblia, porque o justo a cada dia, pela sua humildade, ele reconhece que a sua fortaleza é Deus, o seu rochedo é Deus, e por isso a cada dia o justo pela fé se abandona e se deixa sustentar por essa mão poderosa de Deus. Somente assim vamos conseguir vencer este mundo, porque o justo vive pela fé, e pela fé ele vencerá. Você crê nisso? E que possamos crer cada vez mais neste Deus tão próximo de nós, que está sempre com as suas mãos estendidas para nos ajudar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.